Olá, amigos. Que nosso Deus nos abençoe de todos os males que estão para vir ou virão neste mundo tenebroso. Mas, amigos meus, o tema que queremos comentar ou partilhar com vocês é a lei de nosso Deus. Então, amigos e amigas, muitos dos que ensinam as palavras de Deus ou se intitulam ensinadores andam dizendo em suas pregações ou ensinamentos que a lei de nosso Deus veio depois do dízimo. Mas, amigos, será isso mesmo verdadeiro ou verdade? Que eles estão ensinando ao povo? Mas vamos ver o que diz as Escrituras Sagradas. Será que não tinha lei de nosso Deus no mundo antigo, no tempo de Noé e de Adão e Eva? Então, amigos, para começar, nós somos descendência pecaminosa por causa da desobediência de Adão e Eva. Ou seja, desobedeceram a ordem ou lei de Deus. E para vocês verem, amigos, como tinha lei no princípio do mundo antigo, ou seja, no tempo de Adão e Eva, agora, amigos, vejam no tempo de Abel e Caim. Veja, amigos, como já existia o bem e o mal. Ou seja, a lei de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Vamos ler? Veja o que Deus diz. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Agora vejam, amigos, no tempo de Noé, o que Deus diz, Gênesis capítulo 6, versículo 18. Vamos ler? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então, amigos, isso é para nós ver que desde o princípio do mundo já existia a lei de nosso Deus. Pois a lei de Deus é eterna, tanto quanto a sua palavra. Isso também está escrito em Gênesis capítulo 9, versículo 8. Ao versículo 18, confira, amigo. Pois ainda queremos provar mais ainda a vocês que acreditam que o dízimo veio antes da lei. Então, amigos e amigas, agora vocês vejam que a lei é o próprio Deus, por isso é eterna. Vejam que a justiça de Deus, que é Jesus, se manifestou sem a lei. Vejam que a justiça que é Jesus foi testemunhada pela lei, ou seja, pelo nosso Deus, ou seja, as palavras de nosso Deus, e pelos profetas, porque também os profetas testificaram e testemunharam a vinda do justo. Isso está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos ler? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, ou seja, não há diferença. Vejam, amigos, que no Velho Testamento e por
o sacerdócio levítico, o povo recebeu a lei de Deus, mas era um sacerdócio falho, que não era perfeito. Era um sacerdócio de homens. Portanto, amigos, se esse sacerdócio levítico fosse perfeito, não precisaria o Filho de Deus vir morrer pelo povo. Mas, amigos, se você quiser conferir, isso está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 11. E se você quiser ler todo o capítulo, é bom para você, pois Deus se agrada de sua atitude. Mas, amigos, vamos ler Hebreus capítulo 7, versículo 11, que diz: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois, baseado nele, o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, ou seja, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, amigos meus, vejam que esse sacerdócio levítico era de homens fracos, como todos os seres humanos, porque todos os seres humanos pecamos diariamente. Mas Cristo, que é a palavra que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Isso está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 28. Vamos ler? Porque a lei constituiu sumos sacerdotes, homem sujeito à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que é Cristo, que foi posterior à lei, constituiu o Filho Jesus perfeito e para sempre. Então, meus amigos, Cristo foi constituído não conforme a lei de mandamento carnal, ou seja, de homens, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 7, versículo 16. Confira. Mas, meus amigos, queridos amigos, vejam como a lei de nosso Deus é eterna, e ela é o próprio Deus. Veja em Salmos 19, versículo 142, diz: a tua justiça é eterna, e a tua lei é a própria verdade. Em Salmos 119, versículo 160, vamos ler? Veja o que diz: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, amigos, agradecemos ao nosso Deus que nos tem dado entendimento de suas palavras. Em seu nome, ó Deus, e de teu Filho Jesus e do teu Espírito Santo, entregamos essas palavras. Amém.